Olá, bom dia. Retomando aqui, material do CNU, conhecimentos gerais. Vamos começar agora, item 5 de conhecimentos gerais, que é a administração pública federal. Começar inicialmente por princípios constitucionais, depois normas que regem a administração pública, artigo 37 ao 41. Esse aqui é o mais, vou pular esse aqui, esse é o mais rápido, isso aqui é só uma introdução do que é que vai ser visto. São esses três itens que nós vamos ver do edital, que está no item 5 de conhecimentos gerais, princípios constitucionais e normas que regem a administração pública, artigo 37 a 41 da Constituição Federal. O item 2, estrutura organizacional da administração pública, Decreto-Lei 200, de 1967, e agentes públicos, regime jurídico único, Lei 8.112 e suas alterações. Quando o edital coloca a legislação, eu sugiro que seja lida também a legislação. Se tiver uma legislação comentada, esquematizada, melhor ainda, né? Então, pegar o 3741 da Constituição, ler, né, esquematizado ou direto no site do Planalto, Decreto-Lei 200, tem muitos esquemas também, vou procurar para colocar no grupo, e 8.112, que ficou fácil de ter a fonte de estudo, já que ele botou a legislação. Vamos lá? Vamos começar pelos princípios. Esse daqui é quem começa a estudar para concurso, é o principal mnemônico aprendido, né? Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí ele vai detalhar inciso por inciso do artigo 37, mas vamos lá, o que ele colocou aqui, deixa eu botar um. Esse aqui eu acho que todo mundo que começou minimamente a estudar direito para concurso aprende esse mnemônico aqui, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá, atenção. O princípio do contraditório da ampla defesa, embora não esteja expresso no artigo 37, que trata da administração pública, possui previsão no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele falou aqui do princípio da ampla defesa e contraditório, mas qualquer princípio constitucional que esteja previsto, né, ou expressamente ou implicitamente na Constituição, logicamente vai ser aplicado à administração pública. Esse aqui, especialmente, ele está no capítulo da Constituição falando da administração pública. Eles também são conhecidos, né, os princípios da Constituição, e botaram aqui, ó, princípios expressos. Quando você abre o livro de direito administrativo, direito constitucional, que vai tratar dessa fase, dessa parte aqui da administração pública, você vai ver que nos livros vai dizer assim mesmo, ó, esses são os princípios expressos. Expressos. Cuidado que a questão pode perguntar. É princípio da administração pública o princípio da razoabilidade? Eu falei, pô, mas peraí, não lembro. Acho que só tinha limpo. Peraí. O que ele está falando é se é princípio da administração pública. Não está dizendo se é princípio expresso. Lembra que tem contexto nas questões? Então, além dos princípios expressos, que são esses aqui, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, você tem os princípios que eles não estão expressos aqui. Estão dispersos na Constituição ou estão implícitos em outras normas constitucionais, até em outras normas legais, mas têm que ser respeitados pela administração pública. E é lógico, se tiver aqui no material, a gente vai explicar, mas, assim, por alto, sempre cobrados: razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público. Então, tem vários outros princípios. Se não tiver, depois eu trago para complementar. Mas, como ele botou 37 a 41, vamos focar aqui no 37 a 41. Esses princípios aqui estão no 37, são expressos. Mas a partir deles, né, principalmente em livros mais aprofundados, material aprofundado, você vai ter muito mais princípios. Mas eles não estão nos artigos 37 e 41, estão dispersos na Constituição ou implícitos em outros textos. Princípio da legalidade. Tem que precisa aprender sobre o princípio da legalidade.
A pessoa até brinca. Antigamente caía muito simples, né? Decorava o limpo, mnemônico, já podia fazer a prova. Aí você ia lá, o cara ia colocar, em vez de eficiência, botar efetividade. Ah, tá errado. Não, hoje em dia não basta você saber quais são. Você saber como é que eles se aplicam na administração pública. Como é que é no dia a dia a aplicação prática desses princípios. E aí o contexto, né, que vai colocar a questão, uma situação prática, você vai dizer, não, aplica esse ou aplica aquele outro princípio. Ou está quebrando, normalmente é uma situação que ele vai botar que você está descumprindo o princípio, para você marcar a questão. A gente vai resolver questões, você vai perceber que as questões são mais ou menos assim, uma situação prática, e você vai verificar qual princípio ali que está sendo quebrado. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade estabelece que toda e qualquer atividade da administração pública deve ser autorizada por lei. Em outras palavras, diz que a administração só pode agir segundo a lei, segundo lege, e não contra a lei, contra a lege, ou além da lei, para ter lege. Esse aqui é o principal artigo lá no ao inciso, né, do artigo 5º, né, que você tem lá. Nenhum cidadão vai deixar de fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Na administração pública, você só pode fazer se estiver previsto também. E aí surge o conceito que a administração pública só faz, o servidor público só faz aquilo que está previsto em lei. Já o cidadão comum, ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido a ele, porque o artigo 5º dá essa prerrogativa. E o artigo 37 vincula a administração pública, ou seja, o princípio da legalidade. Por isso que muitas vezes a pessoa reclama da burocracia, porque muitas vezes esse conceito é arraigado como cultura na administração pública. Então, se não tem uma previsão, seja por meio de um decreto, e aí a regulamentação, e aí você tem a Constituição, a hierarquia de normas, tem a Constituição. A partir da Constituição, você vai regulamentar ela por meio de leis, leis ordinárias ou complementares. E aí, para o funcionamento dessa lei, você vai ter um decreto. E depois de um decreto, você vai ter internamente nos órgãos resoluções, instruções, portarias. E muitas vezes ocorre, eu já trabalhei numa situação como essa, que você não tem a regulamentação do decreto. E aí você não tem como conceder o pedido do administrado, você não tem como movimentar aquela situação, porque não tem previsão. Tem a previsão na lei, acontecia isso, né? Nesse caso era a lei complementar da micro e pequena empresa, tinha a previsão. Acho que já tinha até um decreto, mas não tinha como a gente operacionalizar isso. E como é que o cidadão faz? No caso lá, nessa situação, eles entravam na justiça, a justiça dizia, então vai fazer assim, assim. Enquanto não tiver uma resolução da Receita Federal, nesse caso envolvia também a Receita Federal, não tiver uma instrução da Receita Federal, vocês vão fazer assim. As micro e pequenas empresas faziam da forma que a justiça mandava, né? Eu acho que tinha até na Receita Federal tinha também uma resposta de consulta. Eles faziam uma consulta, a Receita Federal disse, ó, faz assim, dessa forma. Enquanto não tinha norma para os servidores fazerem, ia sendo feito dessa forma. Então, o princípio da legalidade é nesse nível. É você ter a norma para você aplicar aquilo. E aí vem, para finalizar esse tópico, você tem que entender o que também é sempre cobrado. Existe o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Isso direto cai em prova porque é pegadinho. Princípio da legalidade e princípio da reserva legal é a mesma coisa? Não, não são sinônimos. Quando a pessoa colocar na questão para vocês princípio da legalidade, significa que qualquer norma vai ter que ser respeitada. E aí, apesar do termo ficar ligado como se fosse para a lei, mas na verdade é para qualquer norma. Agora, o princípio da reserva, reservado, ou seja, da reserva legal, significa que naquele assunto só lei regulamenta. Só lei. Lei em sentido estrito, lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, você vai perceber que alguns tópicos da Constituição têm reserva legal. Só lei pode regulamentar aquilo. Então, o princípio da legalidade é qualquer norma, o princípio da reserva legal é só lei. Exemplo, vamos continuar aqui. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, dispõe no seu artigo 31, parágrafo 4º seguinte: a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e a imagem da pessoa, de pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidade.
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido. Em caso de não observância desse dispositivo pelo agente público, o princípio da legalidade será infringido. Então, ele está dizendo aqui, que a lei está regulamentando. Então, não tem como você restringir a informação relativa à restrição, né, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar acesso à apuração de irregularidade. Ou seja, ele deu uma situação em que você está fazendo, sei lá, um PAD, uma sindicância, pelo que dá a perceber a regulamentação desse artigo, e a pessoa diz, olha, você não pode ter acesso a essa informação. Pode ter acesso ao meu imposto de renda, porque, né, vai verificar lá que eu tive um aumento patrimonial muito grande. Isso é privacidade, sigilo, não. Na administração pública existe a regulamentação, inclusive, que você tem que conceder à administração pública todo ano. Ou você entrega, ou você vai dar uma autorização para que eles acessem seu imposto de renda, todo ano, aqui internamente na administração pública. Acho que é em toda a administração pública, tanto estadual, municipal. Na administração pública federal, eu sei que é regulamentado. Quer dizer, não, é lei 8.112 em decreto. Caso você não conceda isso, você está cometendo falta grave. E é preciso esse acompanhamento da, da, do acréscimo patrimonial, né, do servidor. Isso não quer dizer que o servidor não possa ficar rico, né? Ele pode ficar rico, mas tem que ter lastro de onde veio essa riqueza dele. Quando a gente vai com outra parte, acho que na publicidade também vai ter uma questão sobre isso. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade estabelece que os atos administrativos devem ser praticados tendo em vista o interesse público e não os interesses pessoais do agente ou de terceiros. Exemplos de aplicabilidade: concurso público, licitação pública, proibição de nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal da autoridade em obras públicas. Isso aqui é o que cai muito em prova e o que é muito infringido normalmente, né? Então, o que é permitido lá naquela placa da obra pública quando a gente passa? Da rodovia que foi asfaltada, da ponte que foi reformada, da escola, de tudo aquilo. É permitido colocar a administração pública que fez aquilo, a prefeitura, eventualmente colocar dados importantes. Às vezes eles até conseguem colocar dizendo prefeito tal, mas é proibido, ele estaria infringindo o princípio da impessoalidade nesse aspecto de divulgação, né? Nesse aspecto de promoção pessoal, se você colocar assim, isso aqui foi feito pelo prefeito, isso aqui foi o vereador tal que deu o orçamento, deu a emenda, isso é proibido. Ou seja, se você fizer isso, você pode ser punido, e o descumprimento do princípio da impessoalidade é um descumprimento de um princípio constitucional. E sendo assim, você está cometendo um ato de improbidade administrativa. A gente vai ver também improbidade administrativa, é descumprir normas e princípios. Né? Você está sendo ímprobo. Então, esse é o que mais cai em prova. Ele sempre vai botar uma questão em que ele vai descrever o político, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, fazendo alguma propaganda de caráter pessoal, e ele vai perguntar: isso aqui está infringindo o quê? O princípio da publicidade? Aí você vai, pô, mas como ele está fazendo uma publicidade aqui? Deve ser o princípio da publicidade, não, o princípio da impessoalidade. Só está ligado nisso que muita gente erra essa questão por causa que, como está envolvendo publicidade, e às vezes bota no contexto da questão, né? Da publicidade, blá, 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 e depois vai perguntar: está infringindo qual princípio? Aí você vai lá, pô, publicidade, bom senso, né? Porque está uma placa pública, uma publicidade, a gente chama aquelas placas de publicidade, mas na realidade é o princípio da impessoalidade. O que cai muito também nesse princípio são questões em que você tem um desvio, né? O desvio da impessoalidade. Então, uma das formas também de você quebrar a impessoalidade é você fazer uma remoção do servidor como punição. Ou seja, está deixando de ser impessoal na administração pública. O objetivo de remoção ou mudança de setor de um servidor é com o objetivo de melhoria do serviço público. Na hora que você faz isso com o intuito de prejudicar a pessoa, com o intuito de uma punição, que eventualmente você não está gostando da pessoa, isso você está ferindo o princípio da impessoalidade. Então, também é cobrado para perguntar. E aí você tem um desvio, e chama assim, o termo correto que ele vai usar na questão é desvio de finalidade. Qual é a finalidade da remoção?
é a melhor distribuição do servidor no serviço público. Isso tem uma finalidade. A remoção, o processo de remoção tem uma finalidade. Na hora que você quebra a impessoalidade, você quebra especificamente com um termo chamado desvio de finalidade. Tipo da moralidade. O tipo da moralidade impõe a necessidade de atuação ética dos agentes públicos, traduzida na capacidade de distinguir entre o que é honesto e o que é desonesto. Liga-se a ideia de probidade e de boa-fé. Você percebe uma coisa que eu não adentrei, mas que poderia ter feito logo no início, que os princípios eles são muito abertos. E existe um conceito que é cobrado também, para você diferenciar no nível, acho que às vezes mais jurídico, que é para você diferenciar entre princípio e regra. Que é? O que é princípio? Princípio são normas que são abertas, na qual você encaixa situações. Na hora que você vai aplicar o princípio, você usa uma chamada ponderação. Ou seja, se tiver conflito de interesses ali entre dois princípios, o princípio de acesso à informação. Você tem um princípio também da legalidade. Você não. Aquela situação que a gente colocou ali. Qual que vai ponderar? Então, quando tem um conflito entre princípios, você tem a ponderação. E regras são situações onde você aplica a regra ou não aplica a regra. É um doutrinário chamado Robert Alexi. Diferencia entre princípio e regra. A partir do princípio e da regra, você tira uma norma. Ou seja, a norma é a aplicação, a interpretação de um princípio ou de uma regra para a aplicação no caso concreto. A aplicação do caso concreto é que você chama de norma. Qual é a norma para essa situação? Então, em alguns livros, principalmente jurídicos, ele fala a norma para isso é esse sentido. Então, a norma é a interpretação de um princípio ou de uma regra. Então, quando a gente fala princípio, a gente provavelmente vai estar dentro de uma situação que é aberta. Então, em especial, por exemplo, princípio da moralidade, que põe necessidade de atuação, que na Constituição vai estar lá, princípio da moralidade. Mas o que é moralidade? É aberto. É uma interpretação que você vai fazer. E essa interpretação que cria a norma para o caso concreto, ela vai mudar ao longo do tempo. Essa que é a questão da norma. A norma ela muda ao longo do tempo. Ela muda, inclusive, com o contexto. Principalmente quando você tem regras ou até princípios, você interpreta aquilo dependendo do contexto. Mas é claro que você lê na doutrina, nos livros, é o seguinte: se você for num, sei lá, num restaurante, vai estar escrito lá, é proibido entrar em trajes de banho. Sei lá, um restaurante próximo à praia. O que ele está dizendo ali? Está dizendo, naquela placa, aquilo ali é um texto, né? Ou seja, pode ser um princípio escrito ou uma regra. É só um exemplo que a doutrina explica para você entender o que é a norma. No restaurante está escrito, perto da praia, proibido entrar em trajes de banho. O que ele quer dizer ali? Que você tem que entrar com camisa, tem que entrar de short, você não pode entrar de sunga, a mulher não pode entrar de biquíni. É isso que está dizendo. Significa que você tem que botar mais roupa para entrar. Aí, na doutrina, explica o seguinte: essa mesma placa, é proibido entrar com traje de banho. Se estiver próximo a uma praia de nudismo, qual a interpretação disso? Não é que você tem que botar mais roupa, é que você tem que tirar o biquíni, tem que tirar a sunga. Você entendeu que o que está escrito é a mesma coisa? Só que a interpretação, dependendo do contexto, é outra, ou seja, a norma, ela é definida pelo contexto da situação. Então, quando você tem um princípio, ele também vai modificando pelo contexto e pelo tempo. Por que eu quero explicar isso? Porque, por exemplo, o princípio da moralidade, ele vai alargando ou reduzindo de acordo com a interpretação que vai sendo dada pelos tribunais, pela administração pública. Então, algum tempo atrás, com base no princípio da moralidade, ainda, né, interpretando o princípio da moralidade, não tinha problema você indicar um parente seu, isso aqui é cobrado muito em concurso, que é a quebra do princípio da moralidade, um parente seu para um cargo público. Não existia. Não existia. Problema nenhum. Então,
A mulher do prefeito podia ser secretária, o filho do prefeito, né? Primo, sobrinho, todo mundo. O prefeito ganhava, a família toda estava empregada na prefeitura. E aí, com o tempo, chegou-se à conclusão, mas isso aí fere a moralidade, né? É, assim, é estranho isso. O prefeito ganha, toda, né, a família dele está empregada, e aí surgiu um conceito chamado, conceito não, né? O nepotismo. E aí teve o questionamento, mas não tem proibição nenhuma, a Constituição nem leis que me proíbe isso. E o Supremo foi e disse o seguinte, não, mas existe o princípio da moralidade, na qual nós extraímos que essa situação quebra a moralidade. E hoje existe súmula vinculante número 13 do STF, em que é proibido um governante nomear parente até terceiro grau para a administração que ele é o chefe. Ou seja, percebeu que o princípio da moralidade sempre teve ali, sempre esteve ali na Constituição, mas só que a interpretação, a norma que você retira dele vai mudando ao longo do tempo. Hoje ainda tem exceções, né? Hoje tem exceções. Por exemplo, se for um cargo muito, como é que chama? Muito político, hoje o Supremo já abriu exceção, falou, não, muito político pode, mas desde que a pessoa indicada ela tenha capacidade técnica para aquilo. Mas isso ainda é muito variável. E já teve situações em que o Supremo autorizou, desde que a pessoa seja secretária, daquele estado, daquele município, ok. Mas já teve casos em que era para ser chefe de gabinete, o Supremo falou, não, aí já não é muito político, né? Técnico está proibido. Mas secretário, hoje em dia, né, o Supremo tem aceitado. Então, teve casos recentes, eu acho que foi o governador de Santa Catarina, acho que ainda está no Supremo, não sei se já foi julgado, mas subiu essa ação, Supremo. O prefeito não, o governador de Santa Catarina, o atual, queria nomear o filho como chefe da Casa Civil. Está no Supremo, não sei se tem liminar. Mas já teve casos no Rio de Janeiro, tem vários casos na situação. Pode falar, William. Professor, seria bom falar, se possível, até terceiro grau, até quem vai no grau de... Oh, oh, Me te vou ouviu? só ouvir. É terceiro grau? De parentesco. O senhor falou aí acima que hoje em dia não é nepotismo, é proibido, né? Aham. O que é um parente de terceiro grau, né? Ah, tá. Isso daí tem que olhar no Código Civil, mas assim, de cabeça você lembrar o seguinte: primeiro grau é pessoas mais próximas, o seu filho, ascendente e descendente. Tem o primeiro grau por afinidade, sua esposa. E aí você vai afastando. Ó, meu primeiro grau de descendência, minha filha. Segundo grau, meu neto. Terceiro grau, bisneto. Lateral, colateral. Que é meu primeiro grau de afinidade? Minha esposa, no colateral. Quem é que vem depois dela? Pode ser na ascendência, né? Meu sogro, né? Minha sogra, já é o segundo grau. Quem é o terceiro grau? É meu cunhado. Então você tem só lembrar assim de família, não? Primeiro grau que está mais próximo, segundo grau um pouco mais distante, terceiro grau. Mas podemos confirmar isso no Código Civil. Se você der um Google, você vai encontrar primeiro, segundo, Concunhado também é terceiro grau. terceiro grau. Então, Concunhado. e isso hoje é verificado. Aí pode cair num concurso público, nesse princípio da moralidade. Mas se o meu cunhado passar no concurso, eu estou aqui, servidor público, às vezes pode estar no cargo de chefia, e meu cunhado passou no concurso público. E aí? Ele não vai poder nunca trabalhar comigo? Não, porque ele é concursado. Isso aqui, normalmente, ele aplica esse princípio da moralidade nos cargos de comissão, de livre exoneração. E aí a súmula vinculante 13. Então, você percebeu que aqui está bem pequeno, mas tem muita coisa envolvida nesses princípios. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade impõe à administração pública o dever de dar transparência aos seus atos, tornando-os públicos do conhecimento de todos. Muita gente primeiro confunde o princípio da publicidade com a publicação. Vamos lá, primeiro diferenciar isso. É que nem quando a gente estudou lá em cima, aqui, a diferença, né, entre opa, desculpa. Legalidade e reserva legal. Não se confunde. Reserva legal é uma coisa que precisa de lei em sentido estrito, aprovada no Congresso Nacional.
Legalidade é normas que você tem que respeitar, em geral. E aqui você também tem a mesma diferenciação. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade é que a norma, quer dizer, os atos da administração pública têm que ser transparentes. Isso não quer dizer necessariamente que você vai publicar tudo no diário oficial da União, do Estado, do município. Isso é publicação. Né? Publicação é uma coisa. Publicidade é forma que você pode expor isso. Não precisa ser necessariamente publicado. Às vezes pode deixar disponível. Então, tem vários casos em que a legislação, na lei de responsabilidade fiscal, tem algumas legislações que falam que você não precisa publicar, mas tem que estar disponível na prefeitura. Então, né, um edital tem que estar disponível para o cidadão, se ele quiser ter acesso. Você tem hoje boletins internos, então você não tem o custo de imprimir, ou quer dizer, hoje ninguém imprime mais dentro do eletrônico, mas colocar no diário oficial do Estado, do município, da União, e os chamados de boletins internos. Mas por que, mesmo assim, em alguns casos, você tem que criar alguma forma de publicar esse negócio? Que aí, quando a gente for estudar mais aprofundadamente, você vai ver que os atos da administração pública, para eles terem eficácia, eles têm que ter publicado. Quem é militar, né, quem também tem servidor público civil, mas no militarismo isso é muito claro. No militarismo, sempre quando você quer ter um direito ou vai ter um benefício, a gente chama de sargenteante, que é o cara da divisão do pessoal sua, e você vai lá e diz, tem direito a isso. Aí você pergunta, já publicou? Ele publicou para a gente, que está no serviço lá na administração militar, significa assim, a partir daquele momento é que você tem realmente o direito. Isso também ocorre na administração pública civil, porque a partir do momento que publica, aquilo tem eficácia. Ou seja, apesar da portaria estar assinada lá pelo comandante, no caso da administração militar, ou no caso da nossa chefia, aquilo já tem existência, já tem validade, mas só passa a ter eficácia a partir do momento da publicação. A publicação é a exposição num órgão oficial. Isso não se confunde com publicidade. A publicidade pode se dar no site do governo, pode se dar, sei lá, em sistemas, em disponibilidade da pessoa ter acesso, pode não estar nem publicado, mas você foi lá e pediu, já está tendo acesso. Então, publicidade significa, é um termo mais amplo, publicação é mais restrito. Então, primeiro, essa diferenciação nesse princípio. O que cai muito também nesse princípio da publicidade é aí teria que mais envolvendo a lei de acesso à informação. Você tem os níveis de transparência. Você tem transparência ativa e transparência passiva. Hoje, o que se busca muito é transparência ativa. Transparência ativa é quando a própria administração pública ela publica os atos ou disponibiliza os atos, dá publicidade aos atos antes de ser cobrado. A transparência passiva, quando cai isso numa prova, significa o seguinte: você tem aquela informação ali, mas você só libera se alguém perguntar. Né? Então, existia muita essa questão. Né? Os órgãos públicos eram meio fechados. Você, para ter informação, hoje em dia, você regulamentou isso, você tem a lei de acesso à informação, e que ele, em determinados atos, ele obriga, lógico, nas regulamentações, que você tenha uma transparência ativa. Então, aqui também pode ter muito concurso, e sim, agora parou um pouco, mas teve um período, foi logo no período da lei de acesso à informação, na regulamentação, na publicação desse princípio aqui da cidade, era em relação à remuneração dos servidores públicos. Não sei se vocês sabem, existe um site chamado agora eu me esqueci o domínio dele, mas acho que é Transparência? Transparência. Acho que é Transparência do Gov. Você já caiu numa prova da CGU, na prova da CGU, perguntando qual era o domínio do site. Daí é muito engraçado, porque foi logo no começo ali, aí o pessoal falava lá, transparência pública, transparência que era só você saber o nome do site, é muito engraçado. Porque tem provas que você, cara, o cara ia cobrar uma prova da CGU isso, mas cobrou. Era só saber qual era o domínio do site, qual era o site, qual era a plataforma. A plataforma é a transparência.gov.br, na qual, se você tiver o nome do servidor público, você vai lá, digita, você sabe a remuneração dele. Isso chegou no Supremo, foi uma briga, porque, na verdade, aí já prejudicava, entrava a publicidade, o princípio da publicidade já estava muito alargado, feria o princípio da privacidade, né? O direito fundamental à privacidade, essa imagem, essas coisas, o Supremo julgou não, negativo. O que não pode, e aí é o que cai na prova, o que o Supremo definiu? Não tem problema em ter a remuneração dos servidores públicos ali, do servidor público em geral.
O que não pode é ter o CPF. Você entra lá, você vai ver que o CPF está escondido, né? Só tem uma parte do CPF, o endereço dele e, eventualmente, os empréstimos dele. Vai estar a remuneração que ele ganha. Então, normalmente tem essa informação lá dizendo, isso aqui não significa que ele ganha isso. Ele pode ter pensão, pode ter outras coisas. Então, não entra no detalhe da vida pessoal dele. Mas essa decisão foi baseada no princípio da publicidade da administração pública. A administração pública, lembre sempre liga publicidade à transparência, tem que ser transparente, precisa saber como é que está sendo gasto, né, o que cada um está ganhando, mas não entra na privacidade de cada um. Então, não há inconstitucionalidade nisso. Lógico, aí é uma fase crítica. Tem alguns órgãos, para você saber a remuneração do servidor, você tem que fazer e dar seus pulos. E alguns, eles até pedem, isso já, eu acho que no Senado era assim, eu até briga sendo a imprensa aqui. Você é obrigado a informar seus dados para você ter acesso aos dados do outro. Então, teve um caso que gerou uma briga aqui em Brasília, que, sei lá, uma pessoa aleatória quis saber os dados, quis saber a informação de quanto uma pessoa ganhava. Só que no site, você tem que botar os seus dados, da seu CPF, seu endereço, se identificar. E a pessoa foi lá e se identificou. E aí a pessoa que teve visto seu salário, sei lá, teve acesso à informação, não sei, internamente, dizendo, essa pessoa aqui funciona o seu salário. E a pessoa foi atrás da outra dizendo, vem cá, o que você está querendo saber da minha vida? Sei lá, entrou em contato no Facebook, sei lá, você acessou aqui, aí gerou uma briga, dando moral, que é um direito do cidadão. Aí também, e não sei se isso já foi regulamentado, mas eu vi que alguns órgãos você ainda é obrigado a te identificar para ter acesso à informação dessa parte de remuneração dos servidores. Tem outros que fica aberto. No governo federal, assim, no Poder Executivo, você digita só parte do nome e já aparece lá. Mas tem alguns órgãos que você tem que se identificar, Senado, acho que alguns tribunais de justiça têm que se identificar, e a pessoa fica sabendo que você viu o salário dela, viu a remuneração dela. Não sei se é outra pessoa, mas aqui em Brasília teve esse caso que saiu na imprensa. Então, teve esse constrangimento. A pessoa foi atrás da outra, porque tu quer saber da minha vida. Princípio da eficiência, para finalizar hoje. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se assim maior produtividade e redução dos desperdícios de dinheiro público. Exemplo de aplicabilidade: avaliação de desempenho, contratos de gestão com fixação de metas, celeridade na tramitação do processo administrativo. Quando vocês olharem aqui no material esses exemplos, esse, esse aqui, ó, esse aqui, deixa eu ver se outros têm. Esse aqui, qual o objetivo dele? Deixa eu ver se outros têm. Não. Qual o objetivo desse exemplo? É esse exemplo, aqui ó, não tem exemplo, é esse exemplo que vai cair na prova. Esse material é feito baseado em questões, que a gente vai ler em questões, você vai perceber que foi das questões que ele tirou esses exemplos. Que é esse exemplo que vai estar lá. A avaliação de desempenho é um reflexo do quê? De qual princípio? Princípio da eficiência. Contratos de gestão com fixação de metas. Eficiência. Aceleração e tramitação de processos administrativos e judiciais. Eficiência. Então, o objetivo de trazer esse exemplo, esse material, você vai perceber, tem percebido, é que ele traz já das questões que ele já monitorou. E a gente precisa saber mais aqui do princípio da eficiência, que cai muito em prova. Primeiro, ele não é um princípio originário. O que é princípio originário? Ele não é um princípio que veio com a Constituição de 1988. Quando foi feita a Constituição, era o limpe sem o é no final. Não existia, só morria aqui. O último princípio era o da publicidade. Só que você vai estudar em administração pública e houve reformas na administração pública. Reformas gerenciais, que a gente chama. Vai estudar mais em administração pública. Quem for fazer o bloco 7, você vai estudar isso. Nós tínhamos a administração pública patrimonialista e passamos para uma administração pública gerencial. E nesse momento você fez reformas na administração pública, entre elas reformas também na Constituição. Então teve uma emenda constitucional chamada Emenda Constitucional 19, inclusive cai o número da emenda Constitucional 19, em 1988, desculpa, 98, na qual você fez uma reforma na administração pública. Ou seja, você mudou lá o artigo 37 ao 41. Várias normas ali foi a reforma da administração pública. Então, mudou, acrescentando o princípio da eficiência,
mudando toda a parte de administração direta e indireta já prevista ali no artigo 37, lógico que também tem no Decreto-Lei 200, a parte de previdência, a parte de contratação, estágio probatório, todas essas questões foram mudadas com essa emenda constitucional 19, foi a principal falta. Lembrando que hoje nós estamos discutindo, é mais para conhecimento, estamos discutindo também uma nova reforma, né? Na verdade, estamos discutindo não, né? Então, tem uma proposta de reforma, que é uma emenda constitucional tentando mudar de novo toda a administração pública, terceirização, essas coisas todas. Então, depois de 1998, nunca teve grandes mudanças. Hoje existe uma chamada, não sei se vocês ouviram falar na imprensa, vocês vão ouvir assim, reforma administrativa. Reforma administrativa. Reforma administrativa é isso. Foi feito em 1998 e agora quer fazer uma nova reforma administrativa. Normalmente são emendas constitucionais que mudam toda a estrutura do serviço público, né? Principalmente a parte de servidores públicos. Então, o princípio da eficiência, você tem que, né, levar para a prova. Emenda Constitucional 19, 1998, não é um... Aí sempre, às vezes, já vi provas cobrarem. Qual o princípio que foi acrescentado? É o princípio da eficiência. Eficiência não necessariamente significa menor custo, isso também já cai em provas mais aprofundadas. Eficiência não significa menor custo. Ah, vou gastar o menor possível. Não é isso. Olha o conceito lá. Que nem quando a gente estudou desenvolvimento sustentável. Não é uma coisa, vamos preservar. Não é isso. Só que o princípio da eficiência exige a atividade administrativa exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se a maior produtividade, redução de desperdício de dinheiro público. Não significa só redução, significa que tem que ter maior produtividade, ter melhor custo-benefício. Nem sempre comprar o mais barato é o melhor para a administração pública. O princípio da eficiência não é isso, vai comprar sempre o mais barato. Você faz uma licitação, compra o mais barato, pode ter uma licitação como essa. Compra o mais barato, a caneta mais barata, mas aí depois você vai botar lá, distribui lá no serviço público, e que hoje fazem nem da caneta, mas só como exemplo. Você vai botar lá, a caneta escreve, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, depois ela começa a falhar. Não está cumprindo o princípio da eficiência. Aí você só comprou mais barato, mas não tem o rendimento, não tem a produtividade. Na área de administração pública, você estuda dois conceitos atrelados à eficiência, o princípio da eficácia e da efetividade. Isso também cai muito. Só explicar aqui, mas eu penso que é mais para o bloco 7. Eficiência tem a ver com custo-benefício, né? Tempo, menor prazo. Eficácia tem a ver com concluir o que foi feito. Então, eficácia significa o seguinte: eu tenho que fazer 7 ações, eu fiz as 7 ações. Eu tenho que fazer X entregas, eu fiz as X entregas. Eu tenho que fazer N tarefas, eu fiz a N tarefa. Eficácia, eu cumpri aquilo que foi determinado. Independentemente do prazo, independentemente do custo, isso é eficácia. Quando envolve custo, prazo, aí você já atrela a eficiência. Eu fiz os 7 que foi previsto, mas no menor tempo, já é eficiência. Eu fiz aquela N tarefas com menor custo, entra eficiência. Então já tem uma próxima, uma questão de eficiência, tem que ter essa questão. A eficácia é cumprir aquilo que foi dado. Missão dada, missão cumprida, não interessa como eu fiz aquilo. É eficácia. Aí tem um terceiro conceito, isso cai muito na área de auditoria governamental, concursos do TCU, controladorias. Efetividade. Porque os órgãos de controle buscam a efetividade. O que é efetividade? Não basta eu fazer aquelas 7 tarefas, ações, no menor tempo, no menor custo. Aquilo ali teve efetividade. Aquelas 7 tarefas, aquelas 7 coisas, era para quê? Para alfabetizar as crianças? As crianças foram alfabetizadas? Ou vou lá e as crianças continuam analfabetas funcionais? Não teve efetividade se elas continuaram analfabetas funcionais. Você vê que é um terceiro nível de situação. Eu fiz essas tarefas aqui, essas ações, essa N ações, que era para ter uma campanha de vacinação. Disponibilizei, fiz aquilo, menor custo, menor tempo, está tudo certinho. Houve a vacinação? As crianças foram vacinadas? Não houve? Então não teve efetividade. Então, a efetividade a gente chama de impacto na realidade, é aquilo que muda na realidade. Então, são esses conceitos, pode cair na prova do bloco 7, que é mais voltada para a administração pública. Esse aqui a gente vai começar amanhã, normas que é o artigo 37, né, que é mais... Vamos ficar hoje só nos princípios, que hoje tem que acabar mais cedo.
Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá bom. Então, a gente viu os princípios da administração pública, viram que é simples. Normalmente, todo mundo fala assim, não precisa aprender princípios. Basta, sei lá, saber o limpo, tá bom, não. Você vai perceber que, na verdade, tem vários detalhezinhos que são super importantes, como a gente comentou aqui. Alguma pergunta? Ou a gente vai acabar mais cedo. O que, o que, o que cai muito também são entendimentos do STF e do STJ. Aí pergunta assim, mas Ivan, vai cair para a minha prova STJ? Assim, eu vou pegar a prova do IPEA, se for o caso, a gente vai responder um dia a prova do IPEA e a parte que cabe para o CNU. Vocês vão perceber que não tem essa diferenciação. Nem para o pessoal que vai fazer nível médio. Mas por que eu tenho que aprender jurisprudência do STJ? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que ele regulamenta todas as normas federais. Então, toda jurisprudência sobre serviço público, né, sobre 8.112, ela é regulamentada, né, ou seja, é pacificada no âmbito do STJ, porque você tem os tribunais regionais federais que julgam as causas dos servidores públicos nos estados, nas várias regiões, mas chega um momento que no Sul o servidor ganha isso, no outro não consegue ganhar essa ação. O STJ pacifica, vai ser dessa forma a situação. Então, tem a jurisprudência do STJ, você vai ver provas hoje de direito administrativo para qualquer nível, eles cobram jurisprudência do STJ e do STF, né, quando chega no STF. Deixa eu ver aqui, eu até tinha filtrado aqui. Lógico, isso daqui é um nível assim, para se preparar para dizer, não, tenho certeza que não vai dar ruim essa prova para mim. Deixa eu ver aqui, possível, não tem aqui. Mas quando você, deixa eu pegar aqui, normalmente, deixa eu ver aqui, direitos e garantias das organizações, não tem. E eu mostrar para vocês, porque na área jurídica, só para finalizar, a gente estuda assim. Além de você ler doutrina, ler a lei seca, você vai aqui, ó. Isso aqui é chamado um site que você vai aqui, ó. Vai aqui em jurisprudência, vai em jurisprudência, você vai aqui, ó, em categoria, você vai aqui, ó, direito administrativo, você vai aqui em princípios administrativos e seleciona. E aqui você vai ver os julgados sobre os princípios. Então você vê aqui, ó, é nulo ato que estabelece genericamente sem fundamentação adequada que todos os processos do sistema eletrônico da Polícia Federal devem ser cadastrados com acesso restrito, ou seja, o julgamento da STF que definiu. Ó. É nulo um ato que diz que todos os processos da Polícia Federal devem ser cadastrados com acesso restrito. Por quê? Provavelmente ele vai ver qual o princípio que está sendo ferido aqui. Ó. É nulo o ato que estabelece genericamente fundamentação válida específica que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações, que é o SEI que a gente usa, né, a Polícia Federal, o CIPF, sejam cadastrados no nível restrito. A violação ao princípio da publicidade, restrição ao acesso à informação. Ou seja, pode cair uma prova de vocês no nível mais avançado, né? Que a gente já está pegando a jurisprudência dos princípios. O que o Supremo definiu? Na Polícia Federal, provavelmente alguém pegou e fez uma norma dizendo assim, ó, a partir de agora, qualquer processo do SEI dentro da Polícia Federal é acesso restrito. Você está ferindo o princípio da publicidade. Por quê? Porque o que o Supremo botou aqui? Estabelece genericamente, sem fundamentação adequada. Você tem que fundamentar por que aquele processo tem que ser restrito. Porque tem informações pessoais, informações do Estado, né? Você só pode ter restrição se tiver informação do Estado, né? Que prejudica a segurança pública, né? A segurança, a intimidade, a vida das pessoas. Então, no nível, mesmo no nível para a magistratura, Ministério Público, você estuda dessa forma. Eu estudo aqui os princípios, depois eu venho aqui e me aprofundo. Vou ler só mais um para a gente finalizar, meu horário. As receitas e despesas públicas das serventias extrajudiciais, que as serventias extrajudiciais, para quem não sabe, cartórios, não configuram dados pessoais a serem protegidos sob argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade. O que ele está dizendo? A mesma coisa do serviço público. Não a informação da minha remuneração, não a divulgação no site do governo não configura, né, quebra do sigilo, e a minha privacidade, direito ao sigilo e a minha privacidade. Quem está dizendo é para os cartórios. Se você entrar hoje no site do CNJ, eles queiram tirar isso. Se você entrar hoje no site do CNJ, está lá, Justiça Aberta, serventias extrajudiciais. Você sabe que cada um dos cartórios hoje está recebendo. E, logicamente, as pessoas ficam abismadas, né? O termo que a gente usa lá para abismada é que tem cartório que recebe milhões.
E quem é esse milhões? É do tabelião. O cara que passou em concurso, assumiu ali, é dele. Lógico que ele tem que administrar, pagar funcionário, pagar aluguel, água, luz, telefone, mas aquilo é dele. Então, provavelmente, eles entraram com uma ação para tirar isso dali, porque hoje eu sei quanto é que um tabelião lá de Taguatinga ganha. Se ele é milionário ou se ele não é milionário. Então, vamos ver qual princípio foi quebrado aqui. Embora os serviços notariais de registro estejam realizados em caráter privado por delegação do poder público, não há descaracterização da natureza essencialmente estatal de suas atividades de índole administrativo destinadas à garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Por isso, ainda que não sejam servidores públicos, mas particulares atuando em colaboração com o poder público, por meio de delegação, os notários e registradores, que são os tabeliões, né, daqui é o tabelião e oficial de registro, que são os donos de cartório, sujeitos aos regimes jurídicos de direito público. Os notários e registradores, por estarem abrangidos por conta de agentes públicos do ato senso, devem sujeitar a ampla fiscalização. As receitas e despesas brutas das serventias judiciais não configuram dados pessoais, como dados bancários e fiscais, endereço residencial, telefone ou e-mail das pessoas. Isso aqui também não pode ir lá no site da transparência do servidor. Por isso, deve ser rechaçada a tese de tais informações atinentes à movimentação financeira das serventias de foro extrajudicial e a remuneração auferida por seus responsáveis são abrangidas pela proteção da privacidade. A divulgação nominal da remuneração de servidores públicos em sítio eletrônico governamental na rede mundial de computadores não configura lesão aos princípios de direito à intimidade e à vida privada. Isso daí já tinha sido decidido anteriormente. Então, esse é o nível mais avançado de você mergulhar e saber, cara, tudo que pode cair de princípios eu vou saber. Tanto do ponto de vista do conceito, a legislação, artigo 37, e agora o que o STF e o STJ entendem sobre o assunto. Lógico, eu entendo que aqui vocês teriam, eu posso filtrar, são 32 julgados sobre princípios, posso dar um copia e cola, botar no Word e mandar para vocês, mas a prioridade é aquilo que a gente leu hoje, fazer exercício. Isso aqui é um nível mais aprofundado, mas, de novo, pelo que eu vi por alto na prova do IPEA, não está descartado uma cobrança nesse nível. Por exemplo, não vai cair a Polícia Federal, mas normalmente eles adaptam essas questões, dizendo assim, ó, no órgão público, o chefe pode colocar uma portaria dizendo que todo processo que for aberto aqui nesse setor tem que ter acesso restrito. Aí você vai dizer, pô, eu acho que pode. Aí você vai perceber que o Supremo Tribunal Federal já julgou no caso da Polícia Federal, e logicamente isso vai se aplicar a toda a administração pública, o julgamento da STF, e você não pode fazer isso. Para cada processo que você abre na administração pública, você tem que definir, no caso concreto, isso aqui é de acesso restrito ou de acesso público? Isso aqui é confidencial ou não é confidencial? Como era antigamente no processo físico. Amanhã a gente continua no artigo. O que é? Aqui amanhã a gente vai continuar no normas que regem a administração pública. Aí vai ver agora os cargos privativos de brasileiro nato. Só parar aqui.